Agora com a gente, também como eu disse agora há pouco, ele, Barolo, que conhece, assim como o Chacon, muito também de São Paulo, tá com a gente também ali trajado, né, com a camisa do São Paulo. Barolo, muito boa noite pra você. Diga, Chacon. Não, Gui, tô vendo a camisa aqui cheia de autógrafos. Isso, é. Será que vai ter do Rames e do Lucas também? As novidades aí na camisa do São Paulo? Tem que ter, né, pô? 2 baita jogadores. Pois é. E aí, Barolo? Rames Rodrigues e também Lucas Moura. Começando por partes, né? Estamos neste início do Rames Rodrigues, depois a gente parte pro Lucas Moura. Te agrada e também, como o Chacon citou, né? É um grande jogador, sabe, né? É craque, né? Nós já vimos o Rames jogar. A grande dúvida que fica é em relação à forma física, como que ele está nessa parte física, para jogar, se vai ter condição ali de atuar muitos jogos, enfim, essa é a grande dúvida. Mas pela oportunidade do negócio, me parece ser bastante válido. O que você pensa sobre isso, Barolo? Muito boa noite. Boa noite, amigos. Bom, eu para ser muito sincero, assim, quando eu recebi essa informação, assim, né, eu tinha certeza que era uma cortina de fumaça. Porque cortina de fumaça tem no São Paulo. Eu lembro que a primeira cortina de fumaça que eu vi, mais recente, assim, né, foi em 2000, quando o Rodriguinho fez aquele gol que eliminou, que o São Paulo foi para os pênaltis, aquela semifinal de campeonato na Neoquímica Arena, no dia seguinte, acho que era o Messi, sei lá, algum jogador que o São Paulo ia trazer. Então, desde lá, eu fico com muito pé atrás, depois de sempre um vexame, depois uma vergonha, depois que a torcida tá enfurecida, sempre vem uma bela cortina de fumaça, como a gente cansou de ver aqui. E eu achei que fosse, eu juro que eu achei que fosse. E no primeiro momento, quando foi se desenrolando, né, foi na terça-feira, né, quando foi se desenrolando, as notícias foram saindo, contrato de 2 anos e meio, eu comecei a ver aqui, a apurar, e me deu uma sensação muito grande de preocupação, para ser sincero. Porque a gente tem um histórico recente devastador Só na gestão do Casares foram mais de 30 jogadores contratados e pouquíssimos deram certo, né? Vários já chegaram, já foram embora. Me veio na cabeça, acho que na cabeça de todo São Paulino, o Daniel Alves, o caso do Daniel Alves, que também todo mundo apostou muito no Daniel Alves. Eu fui um que quebrei a cara, tenho camisa dele aqui, copo com o nome dele, quebrei a cara. E veio outras questões. Eu não estava nem preocupado com a questão física do Rames Rodrigues, eu estava preocupado como é que iam pagar o Rames Rodrigues num clube que está devendo salário para jogador. Como é que um jogador desse, uma estrela dessa, né, que é uma estrela, chegaria num grupo que não recebe salário? Como é que seria para o elenco? A gente sabe que alguns jogadores bem mimados ali naquele elenco, né? Isso me preocupou bastante. Só que aí, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu estou tão cansado já dos últimos anos de sofrer como torcedor do São Paulo, de passar raiva, de ter frustração, de gravar vídeo mal-humorado, de passar tanta raiva, de ter tanta tristeza. No dia seguinte, quando eu fui ver, ele tá sem clube, ia chegar só com o salário, não ia ter, o São Paulo não ia ter que pagar a transferência. Eu pensei, quer saber, eu vou me dar o direito de torcer pelo cara, de esperar, de criar uma expectativa boa pelo cara. Eu já torci pro Trellis, eu já torci pro Bustos quando ele chegou, eu já torci para tanto cabeça de bagre, e não vou torcer pro Rames Rodrigues. E aí, fazendo uma análise um pouco mais fria, assim, né? Fria na medida do possível, que eu sou torcedor. Eu comecei a comparar alguns jogadores que estavam atuando fora do Brasil e voltaram para o Brasil e estão arrebentando. A gente viu aí um agora, o Marcelo. O próprio Marcelo é um exemplo. Estava lá encostado, quase em fim de carreira. Quando ele chegou para o Fluminense, isso aí está acabado, o meu jogador só vem aqui para encerrar a carreira, ganhar dinheiro, encher os bolsos de dinheiro. Eu lembrei do Hulk, que quando ele chegou aqui, duvido que a torcida do Atlético se achasse que o Hulk fosse se transformar no que se transformou. Eu pensei no Soares também, que estava lá no Nacional, né? Estava no clube do Uruguai desconhecido, disputando o jogo com um estádio, com situação precária. Quando ele chegou aqui, muita gente fala, outro encostado, aí ex-jogador. Você vê a importância que o Soares teve para o Grêmio. E infelizmente, para mim, como torcedor do São Paulo, um exemplo que me veio, que eu acho um dos maiores jogadores hoje de atividade no Brasil, é o Renato Augusto, que acabou com o jogo na semana passada. Duvido que a própria torcida do Corinthians esperasse que o Renato Augusto fosse ter a importância que ele tem hoje para o elenco do Corinthians. E o Rames Rodrigues, é lógico que a torcida pensa no Rames Rodrigues da Copa de 2014, que foi para o Real Madrid, que tem uma trajetória bacana na seleção colombiana. É claro que eu não estou esperando esse jogador, isso aconteceu faz quase 10 anos, então a gente não pode se iludir e achar que o cara que jogou a Copa de 2014 vai desembarcar amanhã em São Paulo, não é o mesmo cara. Só que pelo nível técnico baixíssimo do futebol brasileiro,
Eu acredito que se o Rames Rodrigues jogar 30% do que ele jogou na Copa de 2014, 30%, precisa ser mais que isso, 30% ele arrebenta no futebol brasileiro. É uma posição carente que o São Paulo não tem esse meio de ligação, é a posição que eu acho mais carente do São Paulo dos últimos tempos, a gente não tem jogador assim. E me preocupa também a questão física. Eu estava fazendo um levantamento aqui do desempenho dele dos clubes onde ele depois que ele saiu do Real Madrid. Ele jogou 47% só dos jogos possíveis. Ele teve muito problema de lesão. Isso me preocupa porque no Triângulo das Bermudas, que é o departamento médico de São Paulo, o jogador se machuca, o jogador tem uma unha encravada e fica 6 meses para se recuperar. Eu fico muito preocupado com essa questão física e de possíveis lesões do Rames Rodrigues. Agora, falando de futebol, é um cara diferente, né? É um cara diferente. Talento ele tem de sobra. Eu acho que se ele tiver em condições físicas, se ele tiver disposto a jogar, se ele tiver disposto a aproveitar essa oportunidade, eu acho que ele tem tudo para fazer ter um desempenho espetacular no futebol brasileiro. Agora sobre Lucas Moura, Barolo. Inicialmente, né, segundo informações, ele não queria retornar ao Brasil. E aí até outras informações deram conta de que com a chegada do Rames ao São Paulo, isso teria também animado o Lucas Moura e mudado talvez ali a percepção do jogador para retornar ao futebol brasileiro. O que é que você pensa sobre isso, Barolo? Lucas Moura podendo voltar à equipe São Paulina já também nesta janela de transferências. Eu acho que é uma negociação que também, eu como torcedor, ele tem uma identificação grande com o São Paulo. Eu acho que é um jogador que estava, talvez não do seu melhor momento no Tottenham, mas é um grande jogador. Eu penso a mesma coisa em relação ao Rames Rodrigues. Acho que ele tem todas as condições de arrebentar no futebol brasileiro, de ter destaque no futebol brasileiro, pela baixa qualidade do futebol brasileiro. O que me preocupa em relação ao Lucas Moura é o seguinte, ele vem, a negociação seria um contrato até o final do ano, né, quando abrir a janela de transferências e abrir uma vaga para ele na MLS, ele ia para lá, ou talvez em junho, julho do ano que vem. A minha preocupação o cara vem, entrosa com o time, arrebenta e daqui 6 meses vai embora, 4 meses vai embora. Mas se trata de outro grande jogador. Eu acho que um nome que a torcida do São Paulo também, é uma posição também carente no elenco do São Paulo, né? Esse jogador de velocidade, de personalidade, que tem uma identificação com a torcida, eu acho que pode ser um grande nome. Com essas duas contratações, eu acho o São Paulo, eu não estou falando nem do desempenho deles ainda, né? Não dá para saber, não dá para prever se vai dar certo ou não vai. Mas o São Paulo muda, passa a ser visto com outros olhos, né? Se essa contratação do Lucas tem a ver com a contratação do Rames Rodrigues, o São Paulo volta a fazer parte de um cenário do futebol que não estava fazendo parte. Com as contratações meia boca, com jogadores horríveis, com contratações inexplicáveis. E para uma torcida tão carente como a nossa, que amanhã vai ter domingo vai ter quase 60 mil pessoas no Morumbi para assistir São Paulo e Bahia domingo 11 horas da manhã. Eu acho que essa torcida merece. Eu acredito que eles possam fazer um trabalho de qualidade. O Rames Rodrigues, em relação, só para finalizar a parte física dele, a parte de fisiologia do São Paulo, a preparação física do São Paulo evoluiu muito. O São Paulo tem batido recordes de números de velocidade, de desempenho, de preparo físico, né, de resistência, de força. Isso melhorou muito com a chegada do Dorival. A minha preocupação eu acho que o Rames pode ser bem preparado fisicamente, ele vai estar em forma. A minha preocupação é se ele, por acaso, tiver algum tipo de contusão. A gente tem exemplos dos jogadores do São Paulo que estão voltando aí depois de muito tempo, e tem jogadores que, por exemplo, o caso do Igor Vinícius, que está na transição, faz 4 meses de transição. Mas é o pubis, é uma região delicada. A gente vê região delicada e pubis e outros jogadores voltando mais cedo. A minha preocupação é essa. E eu acredito também numa dosagem pro Rames Rodrigues. Ele não precisa jogar todos os jogos. Ele não é jogador para jogar todos os jogos. Ele não é jogador para dar carrinho na terça-feira na lateral e dar carrinho no domingo no meio de campo. Não é esse tipo de jogador. O Lucas Moura, eu acho que ele está melhor fisicamente, ele tem um histórico melhor, né? Recentemente está mais tempo sem jogar, mas até por ser um pouco mais jovem, esse eu acho que tem condições físicas de participar mais. Mas, sem dúvida nenhuma, são 2 grandes jogadores. Só você analisar as últimas contratações do São Paulo aí. A gente reclamou de tantos jogadores ruins, quando o São Paulo traz 2 jogadores de nome, né? Que a gente sabe da capacidade, né? Eu, como torcedor, estou acreditando, feliz, empolgado pra caramba.
tomara que dê certo, né? Eu já parei de me iludir em relação ao sentimento de jogador pelo clube. Já parei de me iludir. Eu acho que o mesmo caso do James Rodrigues. Se o James Rodrigues tivesse uma proposta da Europa, não é o São Paulo que iria seduzi-lo. E outra coisa, também tem um detalhe que eu também gosto de pensar, infelizmente, e isso me deixa mais triste. Porque é o seguinte, antigamente, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você olhava para uma proposta do São Paulo, eu, jogador de futebol, você recebia uma proposta do São Paulo, você tinha orgulho de receber uma proposta do São Paulo. Era um clube onde todo mundo queria jogar. Hoje é um clube que atrasa salário para jogador. Isso é verdade. Então, independente do sentimento, eu tenho certeza que o Lucas tem o sentimento pelo São Paulo, não duvido disso, tem o sentimento. Só que primeiro está o lado profissional dele. Eu lembro de uma entrevista querida, ele falou, tenho certeza que vou voltar para o São Paulo. Só que nesse momento a minha família não quer voltar para o Brasil. Então, eu fico imaginando um cara que está jogando na Inglaterra, um país de primeiro mundo, com toda, né, com tudo que ele, a ambientação que ele teve lá, com tudo que ele conquistou lá, vai voltar para o Brasil, para um clube que está devendo 700 milhões, que atrasa salário de jogador. Eu acho que independente do sentimento que eu acredito que ele tem, isso pesa na hora de decidir. Pesa na hora de falar, pô, eu estou esperando proposta da Europa. Por isso que eu também não critico tanto ele nesse pensamento. Sim. Concordo com você, Barolo. Eu acho que, e assim, eu concordo com você nessas fases decisivas do campeonato, eu prefiro o Lucas Moura por 3 semanas do que o Bustos por 5 anos. Eu prefiro o Lucas Moura por 2 jogos do que o Bustos com 5 anos de contrato. Então, mas eu não me iludo, assim, eu acho que a torcida fez uma pressão, só que eu acho que ele tá vindo mais só uma opinião, ele tá vindo mais pela amarração com a MLS, ele já tem um mercado lá, que ele vai para os Estados Unidos, ele vai ser destaque lá, e faz essa passagem para o São Paulo. Eu acho que para o Lucas Moura, essa negociação juntou a fome com a vontade de comer. Ele faz com a torcida do São Paulo aquilo que ele gostaria de fazer, volta para o clube no momento bom da carreira dele, porque não adianta nada ele voltar com 40 anos sem os 2 meniscos, não adianta nada. Para ficar encostado aí, ganhando 600 mil reais, não adianta nada. Muito obrigado, não precisa. Então ele volta num bom momento, deixa a torcida do São Paulo feliz com ele e tem um futuro no ano que vem numa liga que não tem tanto destaque, tanta competitividade, mas que tem dinheiro, é uma vitrine diferente. Eu acho que dentro das possibilidades que o Lucas Moura tinha, essa é perfeita para ele. E é bom para todo mundo, é bom para o MLS, é bom para o Lucas Moura e principalmente bom para nós, torcedores do São Paulo. E Gui, eu tenho certeza que o Barolo não gosta de ser visto, né, como um mensageiro do caos, ou vendo tudo pelo lado ruim, pessimista. Mas é importante, ainda mais nesse momento de euforia da torcida, em que tá vendo a chegada de James Rodrigues, que é um bom jogador, Lucas Moura também dispensa comentários, de ter alguém que fale, olha, tudo isso é legal, mas esse mas é importante para a galera pelo menos perceber que, olha, é legal, mas se ele tivesse uma proposta ali do futebol europeu, ele não estava voltando 6 meses para o São Paulo, não. Ao mesmo tempo, é muito importante tê-lo em 5 meses que seja, porque imagina, ele é fundamental e elimina o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Pô, são 30 milhões que entram para o caixa do São Paulo. Exatamente. É uma baita grana que o São Paulo hoje pode resolver algumas pendências ou pagar algum dos milhares de empréstimos que o São Paulo tem feito nos últimos tempos, né? Que isso também é tenebroso. Do mesmo lado em que a diretoria acerta em fazer essas contratações, ao meu ver, erra em fazer tantos e tantos empréstimos, mas tudo bem, também tem uma explicação que é um empréstimo a longo prazo, tá trocando dívidas de curto prazo por longo prazo, enfim. Isso daí faz sentido no âmbito de gestão de empresas e de clubes de futebol, beleza. Mas, por exemplo, aí o Lucas Moura se torna fundamental, ele e James Rodrigues, para uma campanha de Sul-Americana e uma conquista em Montevidéu. Pô, quem é que vai falar que não é bom? É bom, mas ao mesmo tempo tem que ter esse pé no chão. Se o Lucas Moura tivesse uma proposta de um time médio da Espanha, por exemplo, Sevilha, eu não tenho dúvidas que ele iria. Eu tenho quase certeza que ele aceitaria. E essa questão da MLS, viu, Barolo, aí me lembram uma coisa que eu acho que pode estar passando por aí. O Lucas, ele teve no final dessa última temporada europeia, que terminou nesse meio de ano, né? Uma lesão ali por volta de março, fevereiro, março, ficou um tempão fora e depois voltou no Sub-21 do Tottenham. O pessoal da MLS pode pensar assim, esses 5 meses vão servir de preparação para ele chegar em alto nível na MLS e ajudar ali Carlos Vela, que é outro destaque do time, jogar em alto nível, porque, pô, estão fazendo grandes contratações. O Miami fez a contratação de Messi, de Alba, de Busquets, né? Então, grandes jogadores. Então ele vai chegar para quê? Para ajudar um time que é o atual campeão a manter o campeonato, né? Então, assim,
De qualquer forma, eu prefiro, mesmo um pouquinho incomodado da forma que foi, poderia ser com um pouquinho mais de bom grado, eu prefiro 5 meses do que nenhum mês de Lucas Moura nesse momento. E Barolo, agora o quão o patamar do São Paulo muda com essas duas chegadas? Claro, o Lucas Moura ainda precisa fechar mesmo, mas muito bem encaminhada. Já o Rames, já um pouco mais certo, né? Como é que muda o patamar? Ou quão o patamar muda do São Paulo, se é que muda na sua visão? Como nós discutimos aqui, muda bastante, né, Barolo? Até para brigar pelo título da Copa do Brasil e tal. Eu acho importante, assim, essa notícia também, essas duas contratações têm uma outra característica que eu acho muito importante. São 2 fatos novos, né? São 2 fatos novos no momento que a torcida do São Paulo está mais otimista e mais empolgada em relação ao time do que teve nos últimos anos. Então o São Paulo recebe 2 jogadores, a gente já falou tudo isso das qualidades desses jogadores, no momento que disputa uma semifinal de Copa do Brasil, está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e é a melhor campanha da Sul-Americana. Então o São Paulo nunca teve num momento tão bom para receber esses 2 jogadores. O que vai acontecer com o São Paulo nessas 3 competições, a gente não sabe, e como vai ser o desempenho desses jogadores nas 3 competições, a gente também não sabe. Mas esse fato novo, eu acho que tem, no mundo do futebol, o que a contratação do Rames Rodrigues movimentou o mercado, movimentou o futebol brasileiro como um todo, o que está movimentando a torcida do São Paulo, animicamente falando, da empolgação do torcedor, eu não quero acreditar que isso, de uma forma positiva, interfira no desempenho dos outros jogadores que estão lá. 60 mil pessoas no jogo contra o Bahia, no Morumbi. Você imagina se ficarem sabendo que o Rames Rodrigues vai ser apresentado, tem 65 mil lá. Isso, nesse momento, para o São Paulo, eu acho muito importante. Como que está a cabeça do torcedor do São Paulo para o segundo jogo no Morumbi contra o Corinthians pela Copa do Brasil, para o São Lourenço agora na Sul-Americana, essas 2 competições que o São Paulo está mais focado, né? Acho que o Campeonato Brasileiro é um pouco mais difícil. Eu acho que essas 2 contratações um pouco resgata o orgulho do torcedor do São Paulo. A gente está recebendo Rames Rodrigues, o Lucas está voltando. Independente da situação, das condições, a gente está recebendo 2 grandes jogadores. Eu, como São Paulino mais velho, esse é o São Paulo, esse tipo de movimentação que o São Paulo traz, esse tipo de destaque que o São Paulo tem, a gente está aqui falando há quanto tempo do São Paulo? E não é coisa boa, não é coisa ruim. A gente já falou muito tempo do São Paulo também, só coisa ruim. Então esse tipo de destaque que o São Paulo volta a ter, que volta a ser, a ser destaque no mundo, né? Na América do Sul, no futebol brasileiro, volta a ser destaque. Isso me enche de orgulho, mas não é só orgulho, me enche de esperança para que esse passo seja apenas os primeiros passos para a retomada do São Paulo que eu me acostumei a ver.